Bem-vindos a mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje é como atender os diferentes públicos na confeitaria. Então, hoje a gente vai falar de público. Às vezes, quem começa a trabalhar com confeitaria sem glúten, sem leite, sem ovos, acha que a gente fica preso ali só a um determinado grupo de pessoas, né? Então, hoje a gente vai falar de públicos e vocês vão entender. Vou abrir aí a mente de vocês para vocês conseguirem visualizar quantos públicos diferentes vocês vão conseguir atender com a confeitaria especial. Essa é mais uma aula de esquenta. A gente está nas lives de esquenta para a Semana da Confeitaria Inclusiva, né, que vai acontecer semana que vem, onde eu vou te mostrar o caminho para você faturar mais de R$10.000 com a confeitaria inclusiva, trabalhando da cozinha da sua casa, de maneira organizada. Então, o que eu te ensino? A focar somente 4 horas da sua semana na produção, então na parte ali pesada mesmo de produção, para você ter mais tempo livre, para você fazer outras coisas dentro da sua empresa, que são importantes para você crescer e você alcançar os seus objetivos de uma maneira mais rápida. Então, eu falo sobre congelamento, ensino vocês sobre congelamento, inclusive a gente vai ter uma aula sobre congelamento essa semana. Ensino para vocês essa parte de organização. A gente fala também dos diferentes públicos. O que eu estou falando para vocês aqui hoje, eu vou falar com muito mais profundidade na Semana da Confeitaria Inclusiva. Essas aulas que estão acontecendo aqui desde a semana passada, né? Elas são tipo um aperitivo, né? Para tudo que vocês vão aprender semana que vem, tá? É um evento online e gratuito. E aí a gente vai enviar para você que se inscrever também uma pesquisa para a gente entender, né, em que ponto você está aí da confeitaria e para a gente conseguir superar suas expectativas durante o evento. Então, para que você saia do evento, né, fala, poxa vida, isso aqui realmente valeu a pena para mim. Então, para a gente é muito importante que vocês respondam essa pesquisa. E aí, como uma forma de agradecimento para quem responde a pesquisa, eu liberei uma aula exclusiva da ACI, que é o meu curso de confeitaria completo. Então, durante a Semana da Confeitaria Inclusiva, eu abro uma nova turma para a ACI, que é a Academia de Confeitaria Inclusiva. E aí, então, eu liberei uma aula de dentro da ACI para todo mundo que responder essa pesquisa, tá? Respondeu a pesquisa, já vai receber a aula fechada da ACI. Essa aula tem a receita do brigadeirão, que é uma das coisas assim que no Natal um dos itens, um dos produtos que eu mais vendo é o brigadeirão. Dá para fazer de chocolate escuro, né? Ou chocolate branco. Dá para vender o ano todo, lógico, né? Dá para vender grande, dá para vender individual. Então essa aula do brigadeirão é uma aula exclusiva da ACI, que a gente disponibiliza para vocês que se inscreverem na Semana da Confeitaria Inclusiva e responderem à pesquisa, tá? O tema de hoje é como atender diferentes públicos na confeitaria inclusiva. A gente já teve aula, Guia do Doce Sem Glúten Vegano, perfeito, foi a primeira aula. Teve uma aula sobre adoçantes. A gente teve uma aula de equipamentos e utensílios e eu ensinei vocês a fazer o bolo de abacaxi invertido. Tudo isso aconteceu semana passada. Tá tudo salvo aqui no meu perfil, mas óbvio que não vai ficar salvo por muito tempo. Então, já assiste, quando chegar a Semana da Confeitaria Inclusiva vai sair tudo do ar, tá bom? Pri, nessa receita, qual chocolate nobre que você usa? Zuleika, aqui no ateliê, né, eu só uso marcas que são sem glúten e veganas, tá? Então, marcas sem leite, sem contaminação nenhuma, e que tenham um selinho lá da sociedade lá e tal. Mas você encontra várias marcas hoje no mercado que sejam sem leite. Aí tudo depende do público que você vai atender. A gente vai falar de público agora, tá? Mas uma marca que eu gosto muito de chocolates inclusivos é a Tenuva. É uma marca de chocolate, tem chocolate escuro, tem o chocolate branco, tem em gotas, tem cobertura. É uma marca que está aqui em São Paulo e eu gosto bastante dessa marca, tá? Então, diferentes públicos hoje e amanhã. Como trabalhar menos, faturando mais? Amanhã vai ter uma aula de congelamento.
Quem pediu aula de congelamento? Foi uma das aulas mais pedidas, foi aula de congelamento. Vou falar de congelamento e descongelamento também, né? Óbvio. Então amanhã tem uma aula de congelamento e aí o tema é esse, como trabalhar menos, faturando mais. A outra aula, né, que vai ser na quarta-feira, vai ser Criando um Cardápio Inteligente. Essa aula também é muito boa. Faz também uma super diferença aí para vocês que vão trabalhar com a confeitaria. Depois tem Por que não sobra tempo na vida da confeiteira? Nossa, que pergunta, né? Por que não sobra tempo? Eu ia responder. Eu vou responder nessa aula. E aí depois vocês vão aprender, vai ter uma aula de ganache. E aí vocês vão aprender 3 pontos diferentes de ganache vegetal. E aí sempre fazendo comparativo com os ganaches da confeitaria tradicional. A gente vai falar de gorduras e tudo mais. Então vou ensinar para vocês 3 pontos diferentes de ganache vegetal, tá? Aí tem depois uma última aula que é o guia prático para você iniciar o seu negócio de doces. E todos esses conteúdos da semana passada e dessa semana, eles vão estar reunidos num PDF, inclusive com as receitas. Na semana da confeitaria, inclusive, eu vou ensinar vocês a fazer o meu brownie. Deixa eu dar uma mostradinha aqui pra vocês. As crianças brincam, né? Toda mostradinha. Tá quente, porque eu tirei do forno agora há pouco. Deixa eu ver se consigo pegar sem me queimar. Aqui. Uou! Ó. Na semana da confeitaria, inclusive, vocês vão aprender a fazer esse brownie aqui, ó. Vegano, sem glúten e com casquinha. Sou dessas, tá? Ó, que lindo. Olha isso, gente. Quem fala que esse brownie aqui, ó, não tem ovo, não tem leite e não tem glúten, ó. Então, isso aqui vocês vão aprender na semana da confeitaria inclusiva, tá? Vou deixar ele aqui. Certo? E aí, todas essas receitas, essas informações e todo esse conteúdo, que é praticamente um curso, né? Que a gente tá tendo aqui desde a semana passada, vai estar reunido num PDF. Só que esse PDF você só vai conseguir baixar se você tiver assistido todas as aulas. Porque a tia Pri vai falar as senhas para você desbloquear o PDF durante as aulas, certo? Então não adianta depois só falar assim, ai Pri, cadê o PDF? O PDF não abre, não vai abrir se você não tiver a senha. Então você tem que assistir todas as aulas, tá bom? Certo? Então vamos lá. Como atender diferentes públicos na confeitaria inclusiva? Aí eu vou fazer a pergunta que eu faço sempre aqui, né? Quem aqui já trabalha com confeitaria? Me conta aqui. Ah, já trabalho, atendo público sem açúcar, atendo alérgicos, atendo celíacos. Pri, não atendo ninguém dessas pessoas porque eu morro de medo de alguém passar mal. Alguém morrer na minha frente porque eu comi uma coisa que eu fiz de errado. É muito comum isso, sabia? A gente brinca, mas isso é muito, muito comum. As pessoas trabalhem por medo, né? Rose colocou. Com a fome que eu tô, comer inteiro esse aí, Pri. Ai, nem fala, Rose. Pior que todas as bordas sobram, porque eu corto com o cortador, né? Aí todas as bordas sobram. Aí eu faço o café, eu faço o quê? Como as bordas, gente, ó. Aí o povo fala assim, ah, Priscila com aqueles doce fit dela. Beleza, só que a quantidade que a gente come não dá, entendeu? Ainda não atendo esse público, ainda não. Faço pra comer, Pri. Tudo bem, tá super perdoada. Inclusive, a ACI, que é o curso, né, Academia de Confeitaria Inclusiva, serve também, mesmo para quem não vai fazer para vender, tá? A gente tem aulas de empreendedorismo, tem planilha de precificação automática, mas assim, tem uma quantidade tão grande de receitas que mesmo quem não quer fazer para vender, quer fazer só para casa, compensa e muito. A gente tem alunas também que não fazem para vender. Atendo o público vegano, ó, Docinhos do Bem. Escreve aí de que cidade você é. O que acha da marca de chocolate Gobest? Gosto também. Tô em fila enorme vendo sua aula e morrendo de fome. Pri, hoje, gente. Oh, meu Deus. Ó. Então, vamos lá. Quando a gente fala de públicos... Quando a gente fala de públicos, né? Qual público eu consigo atender? Curitiba, ó, Docinhos do Bem, Curitiba. Louca pra começar, a Gabriela Cakes. Sábado fui no aniversário e me acabei no bolo de salgado. Já mostro tá aqui ainda, sem contar as consequências. Pois é, aí fica sofrendo, passando mal. Faço pra minha sogra, que é diabética. E pras minhas filhas e esposo, que são intolerantes à lactose. Olha que legal.
Tá vendo? Muito legal, Tami. O curso também é para você, tá? Responda a pesquisa pra gente saber quem vocês são e por que vocês buscam esse tipo de receita, esse tipo de conteúdo. Quando a gente fala de confeitaria inclusiva, é um assunto muito amplo, assim, né? E é um termo que é muito discutido, né? Porque você fala em inclusão, é complicado, porque vai incluir quem? Então, por exemplo, eu faço a confeitaria inclusiva, né? E tenho aqui o projeto que eu participo, né? Que é o Nova Vida Dons e Talentos, que a gente capacita adolescentes autistas e síndrome de Down, né? Para fazer e vender. Agora a gente está no projeto do Brownie, justamente. Então, eles fazem e vendem o Brownie para eles terem ali autonomia tal, e aprenderem sobre o empreendedorismo, né? Então, se você for colocar, né, que eu trouxe, né, que a gente trouxe, eu não, né, mas a gente trouxe esses autistas, né, o síndrome de Down, pra cozinha, para eles cozinharem, né, ter o dinheiro deles e tudo mais. É uma cozinha inclusiva, certo? Porque eu tô incluindo ali quem tem algum tipo de limitação, certo? E se fosse, por exemplo, eu fui numa gelateria que chama Il Sordo, né? Eu não sei como fala, né? Mas só tem surdos lá. Então poderia ser uma gelateria inclusiva, né? Mas não necessariamente é sem leite, muito pelo contrário. Sem leite, sem glúten e tudo mais. É inclusiva por quê? Porque lá só trabalham surdos. Eles só se comunicam em libras, né? E aí aqui, por exemplo, nesse projeto que tem os autistas, poderia ser um brownie inclusivo, uma confeitaria inclusiva pelo fato de ser feito por autistas e síndromes de Down, e não necessariamente precisaria ser sem glúten, sem leite e tudo mais. Então o termo inclusivo, vocês percebem que ele vai assim muito, muito além, né? E ele pode causar confusão para quem não é do nosso nicho. E aí que é o nosso maior erro. A gente tem uma mania de ficar só dentro do nosso mundinho ali. Então, pra gente, confeitaria inclusiva é óbvio. O que é? Óbvio. É a confeitaria que não tem que restringe algum alergênico e atende ali quem tem uma restrição alimentar. Né? Pode ser sem açúcar, pode ser sem glúten, pode ser sem leite, né? Então, mas para quem tá de fora, quem não é do nosso mundinho, a pessoa vai entender que isso é uma confeitaria inclusiva? Sejam sinceros, já pensaram na perspectiva de quem tá de fora? Então, o que pra gente é óbvio, né, para outras pessoas não é. E aí, por isso que a gente começou aqui, né, eu comecei aqui, junto com a minha mina do marketing, né, a gente gosta muito mais do termo de confeitaria especial, né, porque aí também, né, tudo bem, envolve outros aspectos, né, mas é uma confeitaria especial porque ela é especializada, né, num produto sem glúten, num produto sem leite, num produto sem ovos e tudo mais. Mas é uma discussão, assim, que vai longe, né? Antes, o termo inclusivo, quando se falava de uma confeitaria inclusiva, de uma cozinha inclusiva, era uma coisa muito, muito caseira, sabe assim? Era uma coisa só ali do mundinho das mães dos alérgicos mesmo, sabe? E hoje a gente já vê um movimento de empresas maiores, que tem espaços físicos e tudo mais, usando esse termo inclusivo. A gente tem pessoas, né, que davam aula, por exemplo, de confeitaria vegana, e aí perceberam esse movimento de alergia alimentar, tal, e do termo inclusivo crescendo, e começaram a usar esse termo, né? Então, e tudo bem. A gente tinha, antigamente, nossa, que velha, né? Quando eu comecei, lá em 2013, né, que o Davi nasceu e tudo mais, a gente descobriu a alergia dele, tava muito na moda da pegada do saudável e do funcional, né? E funcional era uma coisa que era muito, tudo era funcional. Hoje em dia não tem mais, ainda tem, óbvio, né? Mas não é tão forte, né? O funcional. Então antes não era nem confeitaria, né? Era gastronomia funcional e tal, não sei o quê. Não desliguei não, né? E aí eu vejo hoje pessoas que lá naquela época trabalhavam com a gastronomia funcional usando hoje o termo inclusivo, né? Então, mudou, né? Eu quero que vocês deixem aqui a opinião de vocês.
Meu filho é alérgico à proteína do leite já tem 10 anos. Então você, Bahia Revista, você sabe do que eu tô falando. Eu tenho sensibilidade ao glúten, estou querendo migrar para receita sem glúten também. Docinho do bem. Se você tem sensibilidade e você trabalha com doces, você vai ter que migrar mesmo, porque senão você vai ficar só se inflamando. Aconteceu comigo o quê? Quando a gente descobriu a alergia do Davi, eu tinha uma clínica de estética, tal, eu fechei para cuidar das crianças, tudo. E aí eu comecei a fazer os doces, primeiro fazia coisas para eu consumir, porque eu amamentava ele, eu precisava fazer a dieta para amamentá-lo. E na época a restrição dele era leite e ovo, então eu podia usar glúten, né? E o Davi com uma dermatite muito forte, ele sempre teve uma dermatite assim absurda. E aí a gente acabou tirando o trigo para ver. Só que eu já estava fazendo uns doces para vender sem leite e sem ovo, né? E aí eu falei, poxa vida, agora eu vou ter que tirar o trigo também, vai sair o que daqui, né? Mas eu tirei justamente para conseguir manter ele estabilizado, né? Mesma coisa você. Vai ter que tirar, não tem jeito. Pri, eu faço marmitas caseiras, não ganho dinheiro ainda com isso. Como sou intolerante ao trigo e leite, sem diagnóstico, tirei por conta própria. Depois de várias interações pensando em mudar, né? Deve ser mudar. Pri, cada aula é um PDF? Não, Lígia, é um PDF com todo o conteúdo, tá? Fiz brigadeirão ontem, que divino, simplesmente maravilhoso. Ai, Rê, que legal, manda uma foto pra mim. Então, assim, o termo inclusivo, muitas vezes a gente fica restrita ali a um mundinho que pra gente é muito óbvio, mas para outras pessoas não é, né? Então, eu quero falar aqui agora dos públicos, né, que é o tema da nossa aula, para vocês terem essa noção, assim, de que vocês podem usar diversos termos, né, tudo dentro da confeitaria inclusiva ou da confeitaria especial, tá? Se você entrar lá no site se você dar uma olhada lá na lei, né, na RDC de 2015, que é aquela lei que obriga a ter no rótulo lá, alérgicos, 2 pontos, contém leite, ou pode conter isso, né? Se você der uma olhada lá, você consegue ter a descrição de todos os alergênicos que a Anvisa obriga, né, a gente colocar lá no rótulo, que tem, o que não tem, o que pode conter e tal. Se você pensa, né, em inclusivo ou especial, se você escolhe um daqueles lá, acho que são 18, se eu não me engano, e você tira um, já pode ser considerado uma confeitaria inclusiva, né? Então, por exemplo, eu não trabalho com castanhas, não entra castanhas na minha cozinha, não tem contaminação cruzada por castanhas, atendo alérgicos a castanha. É uma confeitaria inclusiva. Não atendo açúcar, né? Então, assim, são vários... Açúcar não tá nos alergênicos, tá? Usei como exemplo aqui, porque você pode ter uma confeitaria só sem açúcar. Então, são vários ingredientes que você pode excluir, né? E se tornar uma confeitaria inclusiva por excluir esses ingredientes. Mas não necessariamente você precisa trabalhar só com isso. Então, você pode ter uma confeitaria normal. Já faço o bolo em casa, Pri, eu quero ter uma opção a mais, né? Você pode trabalhar com confeitaria tradicional e ter uma opção a mais no seu cardápio. Inclusive, se você ainda não tem, você já está perdendo dinheiro. Entendeu? E você já está ficando para trás. Porque hoje, cada vez mais, as pessoas, infelizmente, têm alergias, intolerâncias ou tiram alguns alimentos da alimentação porque se sentem melhor, mesmo não tendo nenhum diagnóstico. Certo? Acabamos de ler aqui a nossa amiga falando, né? Então, você pode escolher, né, um dos alergênicos. Os principais, né? Que é o que vai te trazer um público legal, assim, para você trabalhar. Então, a gente tem a questão da confeitaria sem açúcar, para atender os diabéticos. E aí você atende diabético, fit. Se você tiver uma pegada low carb, você atende a galera low carb. Então, o sem açúcar, né, já é uma opção, assim, de sucesso total. Hoje, cada vez menos as pessoas consomem açúcar. E aí a gente ainda vai além, né? Então, por exemplo, não uso açúcar. Aí a pessoa vai te perguntar, mas é adoçado com o quê? Eu uso eritritol, xilitol. Não, eu não posso poliol porque eu tenho síndrome do intestino irritável. Então, já é um outro público, né? Então, a gente vê uma tendência muito grande das docerias que são sem açúcar também terem opções sem polióis.
E aí a gente entra nas opções adoçadas com frutas. As pessoas estão procurando cada vez mais essa pegada natural, né? Então, adoçados com frutas. Então, a gente tem a maçã em pó, tem as pastas de tâmara, as pastas de tâmara, pasta de uva passa, que pode ser usado para adoçar. E aí entra também no mundinho, no mercado baby friendly. Que antes, na minha geração, não estava nem aí se a criança estava consumindo açúcar ou não. Eu tomava Toddy, minha mãe fazia o leite com Toddy e açúcar. Porque o açúcar do Toddy não era suficiente para mim, entendeu? Aí ela colocava o açúcar, o Toddy e o açúcar, Nescau e açúcar. Vocês passaram por isso? Então a gente era assim, batata frita, Coca-Cola, não tinha essa preocupação, né, com as crianças, né, saudáveis e tudo mais. Hoje a gente vê, o pessoal fica, não vai dar açúcar para criança no primeiro ano. 2 anos. A gente vê hoje as famílias segurando dar açúcar para criança por muito tempo. 5 anos. Criança que não toma refrigerante. Quantos anos tem? 10 anos. Não toma refrigerante, né? É uma preocupação hoje que não tinha na minha época, né? Então a gente precisa sim olhar para esse público, porque esse público está buscando. A família não dá açúcar para criança, só que ela vai fazer uma festa de aniversário, ela vai ter confraternização com a família, ela vai comemorar, né, feriados, datas comemorativas. Então ela vai precisar de opções para esses momentos. Ela quer sair de casa, sentar numa cafeteria, comer um pedaço de bolo, comer um brigadeiro, né, e poder levar essa criança, entendeu? Então é um público, é um estilo não estilo, né, mas é uma tendência muito forte agora. Os doces sem açúcar, sem polióis, adoçados com frutas. Tem que aprender aí pelo menos umas receitinhas dessas daí, amiga. Senão você vai ficar para trás, certo? Então a gente tem a galera do sem açúcar, tá? Aí a gente tem a galera do ovo. A galera do ovo são 2 galeras do ovo, na verdade, né? Tem a galera que é alérgica ao ovo e tem a galera vegana, ou a galera flexitariana, que a gente ainda vai falar dos flexitarianos daqui a pouco. Então a galera que é alérgica ao ovo, que aí você não vai poder ter ovo na sua cozinha e vai ter que controlar toda a contaminação, não entra ovo, o café que eu compro aqui não pode ter contaminação por ovo lá na fábrica, então você tem que ter todo esse controle para atender os alérgicos a ovo, tá? E, infelizmente também está crescendo muito o número de crianças alérgicas a ovos. A gente tem os veganos, e aí os veganos, a gente tem os veganos que só consomem de empresas veganas, então aí não vai adiantar você ter as produções misturadas, tá? Mas ainda é a minoria. A maioria dos veganos se contenta com uma opção vegana no cardápio. Então, por exemplo, meus amigos, não tenho só amigos veganos, tem um grupo de amigos e aí nós temos veganos, não veganos, né, e tudo mais. E aí vamos nos encontrar. Onde? Vamos sair pra comer, né, porque a gente sai pra comer, né. Vamos sair pra comer onde? Vamos numa hamburgueria. Legal, mas a gente tem a nossa amiga tal que é vegana. E aí, tem uma opção vegana lá? E aí essa amiga, se ela não for esse vegano, né, restrito, ela vai consumir lá na hamburgueria o lanche dela vegano e pronto. Cafeteria, mesma coisa. Amiga, vamos tomar um café? Vamos. Pô, a amiga é vegana. Tem alguma opção lá vegana? Tudo bem a cafeteria não ser vegana, mas tendo uma opção para ela, beleza, ela vai consumir. Então a gente tem, né, os veganos que não consomem quando tem a contaminação cruzada, só consomem, na verdade, de empresas que são veganas, mas é a minoria. E a gente tem a grande maioria dos veganos que consomem em locais não veganos, mas que têm a opção para atendê-los, tá? Lembrando, vegetariano não consome carne, né? E vegano não consome nada de origem animal. Então, leite, ovo, aí entram várias coisas, né? Mel, alguns tipos de corante. Então, é um mundo à parte, né, dos veganos. Então, ovos, a gente tem os veganos, a gente tem os flexitarianos, a gente tem os alérgicos, certo? São públicos diferentes. O leite. O leite
Meu, aí você tem um mundo completamente à parte, né? Ah, quem não consome leite? Então vamos lá. A gente tem os alérgicos, né? Que aí entra na mesma coisa que a gente está falando dos alérgicos a ovos. Então, se você se compromete a ter uma produção sem leite e você vai afirmar que a sua produção é sem leite ou que este produto aqui é sem leite, você também não pode ter lá a contaminação cruzada. Então, vou fazer um bolo, um brigadeiro sem leite. Ok, você vai usar um chocolate que não tenha leite na composição e que não tenha contaminação cruzada para atender os alérgicos, entende? Quando você quer atender os alérgicos, aí você precisa ter todo um controle desde a sua matéria-prima. Então, o chocolate que eu vou usar não pode vir lá com aquele alerta de alérgicos, 2 pontos, pode conter leite, blá, blá, blá. Não vai poder, tá? Tem que ser um produto que seja... O seu insumo ele tem que ser blindado também. Tudo que entrar na sua cozinha tem que ser blindado. E aí também não existe esse lance de sou uma confeiteira tradicional e faço também sem leite e ok se a pessoa for alérgica. Não, aí você não vai atender o alérgico, beleza? Para atender alérgico tem que ser uma coisa exclusiva, como é aqui no meu ateliê. Veganos a mesma coisa. Os veganos não vão consumir leite. A gente tem os veganos restritos que vão... não sei nem se é assim que fala, tá? Veganos do meu coração, se eu estiver falando errado, podem me corrigir. Mas a gente tem os veganos que não consomem, só consomem de empresas que são veganas, e tem os veganos que, se tiver uma opção vegana, eles estão felizes. Então o leite entra nessa também. Mas aí a gente tem uma questão que, os anos passam e essa questão ela não é resolvida. As pessoas não entendem. E a gente fica repetindo este mantra, né? A gente tem a questão que um produto sem lactose, minha irmã, ele não é um produto sem leite. A gente precisa que as pessoas entendam isso. As pessoas, elas não entendem isso, né? A gente tem a lactose e a gente tem a proteína do leite, certo? Então, quando você compra um leite condensado lá no supermercado, que é sem lactose, você está fazendo um produto sem lactose, mas não sem leite. Parece óbvio. Priscila, isso é óbvio, a gente está cansado de saber. Muitos dos meus seguidores aqui sabem disso, né? Porque a gente está aqui no nosso mundinho. Mas pessoas, né, não sabem. As pessoas não sabem disso e elas confundem. E aí elas acabam anunciando um produto sem leite, sendo que é um produto somente sem lactose. E qual é o problema disso? Não tem problema nenhum você trabalhar sem lactose. Só que se você faz essa comunicação, como é que eu vou dizer? A sua comunicação não é clara. Então você vai anunciar lá, vai pôr lá no Instagram, sem leite. Quem vem atrás de você? Cara, vai vir quem não consome leite, que é vegano, não consome leite por opção, pode vir um alérgico perguntando como é que é a sua produção. O meu filho, por exemplo, é alérgico, mas ele tolera contaminação cruzada. Então, não tendo leite ali diretamente, ele pode consumir. Não me interessa a batedeira, liquidificador, onde você fez. Pra mim, tanto faz. Mas é porque ele pode hoje, né? 11 anos. Então, assim, aí você vai fazer toda uma comunicação, vai atrair um público que vai virar pra você e falar assim, não, mas não é sem leite, moça. Ainda vai ficar bravo com você ainda, entendeu? Por quê? Porque você tá fazendo uma divulgação errada. Então, o maior problema disso é você gastar uma energia divulgando um produto e não atingindo o público que você poderia atender. Quando você já anuncia o produto sem lactose, a pessoa já entende, é sem lactose, mas tem proteína do leite, certo? Então a gente tem a lactose e tem a proteína do leite. Um leite condensado sem lactose, o que acontece? Eles adicionam uma enzima, né, para quem tem intolerância à lactose, poder processar aquilo ali sem ficar morrendo, entendeu? No banheiro. A grosso modo, é isso, né? Não é nem que não é nem que tiraram a lactose do leite, não. É adicionada uma enzima, né? E a pessoa, ela consegue ali ingerir sem maiores desconfortos abdominais, entre outros sintomas, né? Que a pessoa que tem intolerância pode ter, tá? Então, é legal ter uma linha sem lactose? Eu acho bem legal. Principalmente se você é uma confeiteira tradicional. Eu faço os bolos tradicionais, quero ter a opção sem lactose. É um público gigantesco, o público intolerante à lactose, sendo diagnosticado ou não. E é um público que é muito fácil de você vender para eles. Por quê? Porque os produtos sem lactose, eles têm um sabor muito parecido
com o tradicional. E textura também, né? A textura de um brigadeiro feito com leite condensado sem lactose é quase idêntico ao tradicional que é feito com leite condensado com lactose. O que é diferente pra gente que vem aqui no mundo vegetal, certo? Mas você tem que saber o que é lactose, o que é proteína do leite, para você fazer essa comunicação certa com o seu cliente, né? Então a gente tem, ó, de leite. Tem a galera do sem lactose, mas continua tendo proteína do leite. A gente tem os alérgicos, como eu falei. A gente tem os veganos, como eu falei. A gente tem os restritos ou não, né? E a gente tem os flexitarianos. E aí os flexitarianos incluem o glúten, que aí o próximo já é o glúten, que eu vou falar aqui, tá? Então os flexitarianos é aquela galera, sabe a galera da segunda sem carne? Sabe? Galera, segunda sem carne. Eu não como carne de vez em quando. Às vezes eu como, mas eu evito, né? Ah, eu não consumo leite, eu evito. Então no meu dia a dia eu não consumo, eu evito. De vez em quando eu até consumo, mas eu evito. Não tenho nenhum tipo de alergia, não tenho nenhum tipo de intolerância, mas eu evito. E aí quando você questiona, né? Você fala assim, poxa vida, deve ser um flexitariano, você evita. Então você evita ingredientes de origem animal, né? Por quê? A maior parte dos flexitarianos evita por questões ambientais, por preocupação em questões ambientais, tá? Mas não é aquela pessoa restritiva e tudo mais. Então, por exemplo, se você é uma confeiteira tradicional, ou se você quer ter várias opções ali, eu quero ter uma confeitaria, vou colocar que ela é saudável, mas eu quero ter de tudo, quero ter ali sem lactose, quero ter o vegano, quero ter ali o sem trigo, vou falar do termo sem glúten. Quero ter o sem trigo e tal. Quero ter sem açúcar, mas com fruta, né, com açúcar mascavo, um açúcar de coco. Sabe quando, né, você quer ter uma pegada ali mais saudável e quer atender todo mundo, né? Então, com certeza você vai atender o público flexitariano. Se você trabalha em casa, uma boleira, vende bolo já, vende doces em casa, com certeza você vai atender o público flexitariano também, tá? E aí entra nessa questão do glúten. A maioria, né, desse público flexitariano também evita o glúten. Então, não tem problema da contaminação cruzada. E aí, o que acontece? O glúten, vocês têm que entender que é igual a proteína do leite. Ele impregna. E para você tirar ele dali, entendeu? Então, e aí o que acontece? O leite, por exemplo, como é que o leite vai parar no teto, aqui na minha luminária? Se for um leite em pó muito fininho, né? Que aí ele vai dispersar aqui no ar. Mas, se eu trabalho com leite líquido, por exemplo, não tem como ele ir lá pro teto, só se eu jogar ele lá, né? Então, para fazer um controle, né, de contaminação de leite, líquido e tudo mais, é mais possível, né, do que o glúten. O glúten, você não tem controle nenhum de onde ele vai parar. E assim, é só você fazer um teste simples. Eu brinco até assim, ó, quem faz bolo aí, confeitado, sabe quando você vem com essa bombinha aqui, ó? Cadê minha bombinha? Essa bombinha de glitter aqui, ó. Quem já usou isso aqui? Eu tô com o bolo aqui, ó. Ele tá aqui, tá? E eu tô tá com glitter nele. E olha que o glitter é mais pesado que a farinha de trigo, hein? Tá com glitter no bolo aqui. Limpei tudo. No dia seguinte, quando eu chegar aqui no meu ateliê, vai ter glitter em tudo. No computador, na pia, não sei o quê. Meu, o bicho vai longe. Se bobear até lá no banheiro, vai ter glitter. O glitter, ele vai longe, o chão, tudo. É a mesma coisa com a farinha de trigo. Abriu uma farinha de trigo no ambiente, já era. Colocou na batedeira, 3 girinhos. Destravou. Então, se você já trabalhou com farinha de trigo na sua cozinha, né? Trabalha esporadicamente, que seja, né? Ou já entrou farinha de trigo na sua cozinha alguma vez dessa vida, a sua cozinha é contaminada por glúten. Então, você não vai poder usar o termo sem glúten. Ai, Pri, então para que eu vou aprender receita sem glúten se eu não vou poder vender produto sem glúten? Calma. Você não vai poder usar o termo sem glúten. Por quê?
porque vai ter glúten em tudo, como eu falei, é uma coisa que não dá para você controlar. Então tem glúten no rejunte do azulejo, tem glúten na luminária, tem glúten em tudo. Então você não vai poder usar o termo sem glúten. Você não vai poder atender pessoas que têm doença celíaca, alérgicos a trigo, né? Mas você pode atender o público flexitariano, como eu falei, a galera que não consome glúten, porque evita. Não tem diagnóstico de nada, mas evita. E aí a única coisa que você tem que fazer é não usar o termo sem glúten. Você vai usar o termo sem farinha de trigo. E aí a pessoa já vai entender. Quando um celíaco vê o termo sem trigo, ele já sabe que é uma cozinha que tem contaminação. E ok. Né? Você corta, não é corta, mas você não tem, assim, eu vou falar bem a grosso modo, você não vai perder tempo atendendo um público que não é o público que vai comprar de você. Você não vai precisar demandar aquele tempo de atendimento, precisa perguntar, você vai, mas como que é? Mas não é sem glúten? Não é sem glúten, a gente trabalha com trigo e sem trigo. A pessoa fala, mas por que você está usando sem glúten? Então você já usa o termo certo, que é sem trigo, e aí o celíaco, quando ele vê sem trigo, ele já sabe que não é pra ele, entendeu? E aí você já não perde o tempo atendendo uma pessoa que não é o seu cliente, entendeu, né? Então, dá pra trabalhar com farinha de trigo e sem farinha de trigo na cozinha? Óbvio que dá. Tem público pra isso? Poxa, dá uma olhada na quantidade de flexitarianos que tem. Na semana, é que eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas na semana da confeitaria inclusiva, que a gente vai se aprofundar muito mais em todos esses públicos, lá eu mostro pra vocês dados. Então, tantos por cento da população é flexitariana, tantos por cento da população é alérgica. Né? Porque quando você quer abrir um negócio, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. E no nosso caso, inclui, né, você tem que fazer uma pesquisa do seu público. Concorda? Se você não conhece seu público, não sabe quem é seu público, não sabe o tamanho do seu público, como é que você vai abrir uma empresa e quer trabalhar com, né, se você não sabe? Então, o primeiro passo, quando você está abrindo, né, um negócio especial, né? Vamos falar especial, que você vai atender um público diferenciado e tudo mais. A primeira coisa, você tem que olhar, muitas pessoas buscam por conta da inflamação, exatamente, Kátia. As pessoas não se sentem bem, ou às vezes ela convive ali com alguns sintomas que ela nem sabia que ela tinha, mas aí ela resolveu tirar. Fiquei um tempo sem comer por qualquer motivo e me senti muito melhor, não tive mais enxaqueca, não tive mais dor no quadril, não tive mais sensação de inchaço, me sinto muito melhor quando não consumo. A pessoa não tem diagnóstico de nada, mas ela não consome. Só que ela também não se preocupa com a contaminação cruzada, entendeu? Esse público é muito grande, muito grande. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer, independente se você já trabalha com confeitaria e quer acrescentar no seu cardápio, né? Independentemente, irmão, como diria a Sara, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para a sua estrutura, o que você tem, para você começar com o que você tem. A não ser que você seja herdeira, meu amor, e você tenha dinheiro para investir e começar tudo do zero, do jeito que você quer. Te apoio, tá? Mas se você não tem, você é um Hellis mortal, assim como eu, você vai olhar para o que você tem. Então, aqui nessa cozinha já aconteceu isso, isso e isso, já rolou isso, isso e isso, não vou poder atender esse público. Beleza. O que eu consigo atender? Vou conseguir atender esse. Aí você vai estudar esse público. Na Semana da Confeitaria Inclusiva, você vai aprender muito sobre público, tá? Vai olhar para o seu espaço físico, vai falar, beleza, então eu consigo trabalhar dessa forma, atendendo este público. Em cima disso, você vai fazer a comunicação assertiva com este público. Então não adianta eu colocar assim, confeitaria vegana. Eu vendo pão de mel. Aí a pessoa fala assim, é de melado, né? O que você usa para substituir o mel? Não, eu uso mel mesmo. Fala, moça, mas você não falou que era vegana? Não, mas vegano não é só sem carne, sem leite, sem ovo? Não, você não conhece seu público, tá vendo? Então, estudar sobre o público, né? Para você ter essa comunicação assertiva e você ter sucesso nas suas vendas, certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo. Ficou claro? Que eu falo, né? Eu tenho um roteiro. Eu sigo o roteiro? Nunca. Porque eu vou lembrando aqui das coisas, entendeu? Mas, tem aqui, pessoas com doença celíaca, pessoas com sensibilidade ao glúten não celíaca,
Pessoas com transtornos relacionados ao glúten. Então, por exemplo, pessoas com síndrome do intestino irritável, doença autoimune, que elas se beneficiam da dieta sem glúten, mesmo que não tenham a doença celíaca, né? Público vegano e vegetariano, pessoas que buscam alimentação saudável e leve, consumidores com alergias alimentares, público infantil com intolerância, público fitness, público gourmet e um público que segue uma dieta específica como low carb ou paleo. Beleza. Falei de todos. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pergunta sobre público. Preciso faturar para fazer o seu curso. Indiara. Deixa eu te falar uma coisa, Indiara. Eu ensinei para vocês aqui, tá salvo, tá? Semana passada um bolo de abacaxi. Essa semana eu vou ensinar 3 pontos diferentes de ganache. E na semana da confeitaria inclusiva eu vou ensinar a fazer o brownie. O meu brownie aqui, exatamente esse aqui. Tem nada de diferente do que eu vendo aqui no ateliê, tá? Se você já faz o bolo de abacaxi aí, ó, já começa a vender. Quando eu abrir as vagas da confeitaria inclusiva, você consegue comprar o curso, certeza. A gente tem uma aluna, sempre falo, né? A gente tem uma aluna que ela comprou o curso, ela pagou o curso todo com uma receita que eu ensinei numa aula gratuita. E na época o curso custava R$ 2.300. O curso a gente vai abrir as novas vagas por menos de R$ 1.000. Então, só com o que você está aprendendo aqui, você já consegue fazer um dinheiro para entrar na próxima turma, tá? Muitas pessoas buscam esse tipo de produto por conta de inflamação. Azul colocou aqui, no período de perimenopausa e menopausa é essencial. Mulheres com problemas uterinos que buscam uma gestação mais saudável também. Exatamente. Gente, o público é enorme. Aqui tem uma confeiteira que faz tradicional sem leite e glúten. Aí não é sem glúten, é sem trigo. E às vezes alguns clientes compram com ela por causa do valor. Depois voltam devido aos desconfortos. Porque é importante, né? Uma comunicação clara. Você pode fazer tudo aí na sua cozinha. Cozinha é sua, você faz o que você quiser. Entendeu? Você faz o que você quiser. Só que o cliente, ele tem que saber o que você está fazendo, né? Porque na alimentação não tem como a gente esconder, né? Um ingrediente, não tem essa de ingrediente secreto. Não tem o pó de pirlim-pim-pim. Porque as pessoas podem morrer, né? Com uma anafilaxia, né? Com uma crise de alergia alimentar. Então, você pode fazer o que você quiser, desde que você seja claro com o seu cliente. E quem vai, uma coisa muito importante, quem vai atrás da sua concorrente pelo preço, foi tarde. Entendeu? É isso. É isso. Se a pessoa acha que você está cobrando caro, ela não vê o valor do seu trabalho. Então, tchau. E o brigadeirão também, Renata. Obrigada. Renata acabou de falar aqui, ó. Faz o brigadeirão também. É isso aí. Faça o brigadeirão para vender. É facílimo de fazer. Não precisa de muito investimento. A Giz colocou para os diabéticos. É isso aí. Ligiane, Pri, onde está a receita do brigadeirão? Vou falar de novo. Quem se inscreveu na Semana da Confeitaria Inclusiva, tem que estar inscrito na Semana da Confeitaria Inclusiva. Quem se inscreveu recebeu um link com um formulário que é uma pesquisa. E aí quem responde a pesquisa, que é... Olha lá, a pesquisa é colocada nos grupos do WhatsApp. Bia, você coloca de novo para quem entrou hoje, por favor? Quem respondeu a pesquisa que está no grupo do WhatsApp, que consegue ter a liberação dessa aula, tem que responder a pesquisa. Eu recebi um monte de direct. Cadê a receita? Onde está a receita? Eu expliquei, tá escrito. Lá no Reels tá escrito, lá na legenda. Responde a pesquisa e aí, como agradecimento, você recebe essa aula exclusiva da ACI, tá? A Bia falou, se não encontrar, pode te chamar no WhatsApp. Aí as meninas te ajudam por lá, tá bom? Acho muito importante substituições, principalmente a do ovo, que é um dos principais ingredientes de um bolo, porque a farinha é substituível. A farinha é substituível, mas também é necessário um conhecimento, né? Porque a gente come umas coisas aí que não dá, né? Quando eu vou experimentar um doce que não tem glúten, mas tem ovo, por exemplo, mano, eu espero menos do que uma textura muito similar à tradicional.
Porque o ovo ali que é, né, que é o que você tá falando, é complicado. Agora, tem coisa que a gente come que é só sem glúten. E tem leite, e tem ovo. E é tão longe do tradicional. E é tão ruim. Eu falo, meu Deus, essa pessoa precisasse tirar o ovo, então o que seria dela, né? Então, é mais fácil de substituir a farinha, mas também precisa de conhecimento técnico, né? Agora, o ovo é mais complicado mesmo, você tem razão. E, ó, esse brownie aqui, ó, é sem ovo. Tem gente que fala assim, ai, mas é o ovo do brownie que dá casquinha e que dá o cremoso, né? É nada. Tá aqui, ó. Tá? É nada não, né? No tradicional é. Pode ser. Então, o ovo, ele é realmente mais complicado. O que você acha de usar estévia de forno e fogão para os diabéticos? Só que estévia eu não gosto. Gosto de usar outros blends, né, digamos assim. Para aquele bolo de abacaxi, tem algum creme branco para acompanhar que você liberou? Liberado gratuitamente não, Kátia. Dentro da ACI tem bastante recheio. Tem muita opção de recheio dentro da ACI. Meu, a quantidade de receita que tem dentro da ACI é surreal. Tem muita coisa lá dentro, muita coisa. Brownie, por exemplo, tem um outro brownie que é sem açúcar. Tem 3 brownies, né? 3? Acho que são 3 brownies diferentes. Massa de bolo, tem de método cremoso, tem método direto, então tem a massa amanteigada. Tem sem açúcar, que é adoçada com polióis, tem adoçada com frutas, né? Tem as massas que são baby friendly. O curso de panetone, por exemplo, que é um dos bônus ainda. É ainda bônus dessa turma, Bia? O panetone ou já era o panetone? Nem sei. Mas o curso de panetone, eu ensino o panetone com açúcar, panetone com adoçante, o panetone com... Como fala? Adoçado com frutas, que é o panetone baby friendly, que eu estourei de vender o ano passado, né? Então tem brigadeiro, várias bases diferentes. Então tem brigadeiro de leite condensado evaporado, tem brigadeiro de leite condensado express e tem brigadeiro à base de castanha, né? Uma coisa que o pessoal pergunta muito, mas e as receitas do curso? São à base de castanha? Tem as duas coisas, mas a minoria tem castanha. A maioria não tem castanha. Eu atendo muito... Será que a gente mantém? Bia, pergunta lá no grupo. Faz uma pesquisa lá, se o povo quiser. Acho que ainda dá tempo de fazer panetone para vender, não dá, gente? Porque aí é mais olha eu, né? Que é mais uma coisa para elas venderem, né? Para elas ganharem dinheiro aí no fim do ano, né, poxa? Eu não vi receita do bolo, respondi pesquisa, mas nem prestei atenção. Mas não tem receita de bolo. É receita do brigadeirão. Tudo pode ser congelado? Ou nem todas as receitas que você ensina? Excelente pergunta, Simone. Eu diria para você que 95% pode ser congelada, tá? Exceções raras, assim como, por exemplo, um brigadeirão, os pudins, né? Mas aí, geralmente, são preparos que na confeitaria tradicional também não são congeláveis, tá bom? Mas tem aula só de congelamento, tem aula de produtividade, tem aula de público, tem aula de produto, tem aula de contabilidade, que é muito importante, né? Aula de contabilidade, que aí não sou eu que dou essa aula de contabilidade, que não tenho essa competência. Aí tem uma empresa parceira que é a Compus, aula de fotografia, tem muita coisa. Na Semana da Confeitaria Inclusiva, eu apresento o curso todinho pra vocês, semana que vem, tá? Amanhã estou aqui de novo, 10h10, talvez 10h15, quem sabe 10h20, mas amanhã estou aqui de novo, tá bom? Mais uma aula, e essa semana a gente tem aula todos os dias, tá bom? Então, se você não se inscreveu na Semana da Confeitaria Inclusiva, escreve aqui semana para você participar das aulas que vão acontecer semana que vem. E pegar as senhas para você baixar o PDF com todo o conteúdo que você viu aqui e aprender a trabalhar de maneira, né, que é o mais importante, aprender a trabalhar de maneira organizada, para sobrar tempo para você focar em outras áreas do seu negócio que geralmente as confeiteiras, principalmente que trabalham em casa, não focam. E aí por isso que fica ali patinando no mesmo lugar, não sai do lugar e não ganha dinheiro, fica só pagando conta, não ganha dinheiro de verdade, né? Então você aprender a trabalhar de maneira organizada
com congelamento, porque quem congela prospera, para você faturar mais de 10 mil reais por mês com a confeitaria inclusiva ou especial, trabalhando da cozinha da sua casa, certo? Tudo que a gente quer nessa vida é o quê? É ser uma profissional bem remunerada, né? Então é isso que vai acontecer com você quando você assistir às aulas da Semana da Confeitaria Inclusiva, tá bom? Beijo, até amanhã.